Nossa live de hoje, o nosso tema é plano versus meta, tá? A diferença entre os dois, qual que é a diferença? É a mesma coisa? Um complementa o outro? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é isso. Então, para você, né, de mulher empreendedora, empreendedor, você que sonha, você tá vivo, você tem que sonhar, você tem que ter seus planos, você tem que ter suas metas. É isso que nos motiva, é isso que nos dá vida. A questão é, nós sabemos diferenciar um plano de uma meta? Os dois andam juntos, né? Repetindo, boa noite, paizinho tá aí. Então, os dois andam juntos ou não? Então, bora pra parte, tá? Agora eu vou, quem for chegando, vai entrando aí, seja bem-vindo, que eu vou dar continuidade em relação aos tópicos. Eu quero muito que vocês comecem a ter aí uma organização em relação a um caderninho, um bloquinho de notas aí pra gente poder colocar alguns pontos mais importantes. Então, valendo agora, plano versus meta. Vamos lá. Vamos dar um exemplo em relação à academia. Todo mundo no início do ano tem uma meta. A meta é fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável, cuidar mais da saúde, fazer ali uma bateria de exames, cuidar de si. Então, todo mundo tem essa meta. Lá no final do ano, né, quando a gente tá lá confraternizando, nós temos essas metas. Só porque eu tenho, você tem, várias pessoas têm as mesmas metas. E porque algumas conseguem alcançar essas metas e outras não conseguem. Aí que tá o detalhe. Meta, então, você ter uma meta não quer dizer nada. Eu tenho uma meta de viajar para Europa, fazer um tour para Europa. Eu tenho uma meta de ir para Disney, eu tenho uma meta de trocar de carro. Você ter uma meta não significa nada. Muito pelo contrário. Quando você tem várias metas, às vezes elas podem atrapalhar a sua conquista e você não realizar nenhuma delas. O que significa isso? Significa que para que você tenha realmente uma meta, você pensou numa meta, automaticamente tem que vir junto um plano. Então, eu tenho uma meta para esse ano. Eu vou comprar um carro. Qual o meu plano para que eu compre esse carro? Se eu não peguei ali um papel, um bloquinho de notas, alguma coisa e planejei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, essa meta, ela só ficou no papel e ela é inalcançável e você nem vai lembrar dela. Ou pior ainda, nós lembramos dela lá de novo, lá no fim do ano, e aí você fala, tá vendo? Eu não consigo alcançar a meta nenhuma. Mais um ano sem alcançar essa meta. Então, o primeiro ponto que você vai deixar aí pra mim, né, que prestar atenção bastante nisso. E isso vale pra sua vida emocional, pra sua vida espiritual, pra sua vida psicológica, sua vida com seus filhos, sua vida com seu esposo, com seu marido, com sua esposa, namorado, sabe, financeira, tudo, tudo. Então, você tem que pensar como que eu vou chegar até aquela meta. Desde coisas simples. Vamos dar um exemplo? Você tem como meta hoje fazer, domingo, você tem que fazer uma lasanha. É a sua meta. O que eu tenho que fazer? Como eu vou planejar para que eu tenha a minha meta executada? A minha meta é a lasanha, tá lá na mesa com a lasanha pronta. O que eu tenho que planejar? Então eu tenho que listar ali os ingredientes que eu preciso. Eu preciso olhar ali na geladeira, no estoque ali, se eu tenho os ingredientes. Se eu não tenho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar. Aí eu tenho que pensar, eu tenho tempo para comprar? Eu tenho dinheiro para comprar? Viu o tanto de coisas que fica bem mais complexo, porém bem mais palpável e executável quando você pensa em relação ao planejamento. O difícil não é ter meta. Eu tenho 1 milhão de metas. Mas qual o plano? E às vezes a gente fica perdendo muito tempo colocando metas a longo prazo. Exemplo, daqui 10 anos eu quero estar assim, assim, assim. Daqui 5 anos eu quero estar assim, assim, assim. Mas qual a sua meta para hoje? O que você vai fazer hoje? O futuro, na verdade, né? Meu pai gosta muito de usar essa expressão, mais ou menos assim. Que o futuro, na verdade, ele não existe.
Porque a gente tá aqui no presente e amanhã, que era o futuro, já virou presente novo e o presente já virou passado. Então a gente tem que correr muito contra o tempo. Então você ficar gastando energia pensando algo em muito longo prazo, às vezes você não consegue executar o agora. Então é muito importante que nós tenhamos metas a longo prazo, sim. Eu tenho ali uma meta de deixar algo para os meus filhos, né? Uma meta de que quando eles estiverem na faculdade, eu consiga lhe pagar uma melhor faculdade. Olha o comentário da Lorena. Sinto que quando não planejo, acabo procrastinando. Lorena, esse é o nosso próximo tema, tá? De segunda-feira. Sobre procrastinação. Olha, a Lorena tinha comentado sobre a procrastinação. Então ela comentou assim, né? Que toda vez que ela tem uma meta e ela percebe que não tem um planejamento, tem a procrastinação. O que é a procrastinação? É a gente deixar para depois. Então, toda meta sua sem um plano vai ficar para depois. Por quê? Porque ela não vai ser sua prioridade. E às vezes ela até é a prioridade. Às vezes até é. Só porque a gente não consegue executar sem um planejamento. Só que para planejar exige tempo. Exige que você sente, que você trace, que você perceba. Lembra da lasanha que eu tava falando? Então você vai lá para fazer a lasanha. Então tem lá, eu tenho os ingredientes, vê se tem, vê se vai dar para a quantidade de pessoa, vê se o lugar que eu tenho que comprar tá acessível, se eu tenho. Ou então às vezes a minha meta vai ser a mesma, que é lasanha, mas às vezes eu vou mudar o meu plano. Eu não vou fazer a lasanha, eu vou comprar a lasanha pronta. De alguém, do supermercado. Viu que de qualquer forma a meta foi alcançada? Eu tive ali uma lasanha na janta, no almoço. Mas a forma que aquilo ali foi consolidado, que é o diferente, tá? Então já começa por aí. Ó, uma meta sem um plano, ela não é executada. Ela é procrastinada. Ela é lançada pra frente, tá? Começa por aí. E aí, quando nós vamos lançar realmente uma meta, eu preciso saber se aquela meta ela é para agora. Como eu estava falando. Então, o futuro é agora, né? Parece meio que assim clichê, mas o futuro é agora, por quê? Porque o que eu faço agora é pro meu amanhã. Só que amanhã já é hoje, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente estava falando, que o futuro não existe. Eu preciso pensar no hoje. Então é importante que eu tenha metas a longo prazo, mas é importante que eu tenha planos para agora, para começar com as metas pequenas mesmo. Então, primeiro passo, o que eu quero? Então, o que eu quero tem a ver com, vamos dar um exemplo. Eu tenho como meta trocar um carro. Tá, eu quero trocar de carro. Ok, é uma prioridade trocar o carro? Por que eu quero trocar o carro? O que eu vou ganhar com isso? Trocando esse carro, tá? Por quem eu quero trocar esse carro? Eu quero trocar esse carro para que eu chegue na empresa e as pessoas me achem que eu tô ganhando dinheiro? Eu quero trocar esse carro por mim? Eu quero trocar esse carro pela minha família, porque o carro que eu tenho tá desconfortável, não tem ar-condicionado, tá ruim? Então, o que eu quero, por que eu quero e por quem eu quero são coisas extremamente importantes que vocês tracem na hora de fazer um plano. Quando você faz essas perguntas e às vezes as respostas são, sabe, fúteis assim, são respostas que, peraí, não é bem isso. Quando você pergunta pra você mesma, então você vai identificar que às vezes você tá fazendo aquilo não é pra você, não é pra sua família, não é pros seus filhos, é simplesmente para os outros. Esses outros são quem? São pessoas que não estão nem aí pra você, são pessoas que muitas vezes não gostam de você e você quer mostrar pra essa pessoa, que é o mal do ser humano. Então, às vezes você vai se endividar, você vai gastar tempo, você vai exercer um gasto enorme de energia, que a gente já comentou sobre isso aqui algumas vezes. Tudo é energia. Você vai desgastar sua energia, você vai desgastar seu tempo por pessoas que não têm fundamento algum. Agora, quando eu pergunto o que eu quero e eu tenho muito bem definido em relação, porque isso que eu quero tem a ver com o meu propósito, tem a ver com a minha missão. Então, por quê? Porque tem a ver com a minha missão. Por quem eu estou fazendo isso? Quer um exemplo? Agora são 9h20 da noite. Por que vocês acham que eu estou aqui?
O que que eu respondo para os meus filhos, para a minha família, quando me fala assim, pra quê fazer uma live 9 horas? Por quê? Pra quem? Eu tenho essas respostas muito bem definidas. Então, eu realmente sei do meu propósito e da minha missão. Eu faço por quê? Porque eu quero alcançar pessoas. Eu quero impactar pessoas. Eu quero deixar um legado. Por quem? Para vocês. Se são 9, se é uma, se é 10, se é 20, se é 50, eu vou entregar os meus 200% da mesma forma. Então, eu tenho definido muito bem isso. Agora, eu dei um exemplo meu, mas e o seu? Ah, eu não tenho uma empresa. Ah, eu não tenho, sei lá, um negócio. Eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu sou solteira. Independente, você tem vida. Lembra uma vez que eu falei que o mais importante não é nossos filhos? O mais importante não é a nossa casa, o mais importante não é lá nossa mãe, nosso pai, o mais importante somos nós. Porque se nós não estivermos mortos ali, o que vai girar? Então, o mais importante é o quê? Respira. O seu pulmão tá funcionando? Seu coração tá batendo? Tá dando tudo certo? Então, é isso que você precisa, tá? Então, na verdade, esse por quem, ele primeiro tem que ser para nós. Se eu faço isso, se eu estou aqui, por exemplo, às 9h20 da noite, e meus filhos perguntam para mim, mamãe, por que você tá aqui? E se minha resposta para eles é, tipo, meu filho, para poder pagar boleto amanhã. Tem sentido? Algum de vocês aqui estão me ajudando a pagar algum tipo de boleto? E se tivesse? Isso seria uma justificativa para que eu abrisse mão do tempo com eles? Não. Eles não entenderiam que eu estou fazendo algo para outras pessoas. Seria um trabalho egoísta, pensando apenas no meu ganho. Mas não. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que tudo ensina da vida. Toda vez que você multiplica, na verdade, toda vez que você divide algo com alguém, né? Nesse sistema de energia, toda vez que você divide algo com alguém, na verdade, você ganha. Você multiplica, né? A matemática não bate. Então, a divisão não é você ter menos, a divisão é você ganhar mais. Então, toda vez que eu estou aqui, eu tenho essa meta e eu faço um plano. O que é meu plano? Eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu tenho que me organizar para que às 9 horas eu esteja disponível para falar com vocês. Eu tenho que fazer todo um planejamento. Então, eu sei muito bem por que, para quem e por quem eu estou fazendo. Uma coisa que é importante é nós definirmos e identificarmos as interferências. O que são as interferências? É aquilo que vai atrapalhar seu plano. Por exemplo, você está de dieta. Você está ali com uma meta de perder 10 quilos. Você está de dieta, você tem um plano. Você até foi na nutricionista, passou para você toda uma receitinha, tá. Mas aí, o que acontece? Você começa ou não para de frequentar ambientes que tem cerveja à vontade, torresmo, frituras, peixe frito. Você não sai daquele ambiente. Aquele ambiente, ele vai interferir na sua meta. Por quê? Porque aquele ambiente, ele não está ali no seu plano. O ambiente, ele interfere. O ambiente, ele atrapalha o seu plano. Isso eu dei um exemplo em relação à perca de peso. Mas eu posso usar isso aqui para todas as áreas da nossa vida. Principalmente em relação à autoestima. Existem pessoas, na verdade vamos falar pessoas, existem ambientes que se você frequenta, você se sente para baixo, você não se sente, sabe, esgotado. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou conseguir mudar o ambiente? Não, eu tenho que mudar de ambiente. Ah, isso é sério? É sério. Mas a meta, o plano, por quem, eu tenho que ter isso definido. Porque senão eu não vou ter estrutura emocional, física, psicológica, para que eu consiga trocar desse ambiente. Se eu só convivo com pessoas, vamos dar um exemplo aqui, que xingam sem parar, aquele ambiente ali, ele vai me contaminando.
E aí, quando vê, eu tô naquilo ali também, sabe? Aquele ambiente. Primeiro eu posso achar meio pesado, nossa, fulano xinga demais. Depois eu já acho mais normal. E quando eu vejo, me acostumo. E aí, quando eu vejo, eu mudei a minha essência ali. Isso eu dei um exemplo ruim, mas pode ser também um exemplo bom. Quando você muda de ambiente e você começa a frequentar outros ambientes, esse ambiente ele pode te transformar. Quando você, por exemplo, lá na sua meta, que nós vamos voltar lá, né? Perder peso. Lá na sua meta é perder peso. Se você participa ali de um grupo de detox, um grupo de pessoas ali, seja virtual, você está participando de um grupo de pessoas que estão na mesma meta que você. Quão mais fácil é? É muito mais fácil. Por quê? Porque você está naquele ambiente. Então, o ambiente, não necessariamente, ele é um ambiente presencial. Ele pode ser um ambiente virtual. Inclusive o próprio Instagram. Se você começa a frequentar ali, consumir conteúdos que te contaminam, conteúdos que te deixam para baixo, conteúdos que te levam para um nível de comparação e de sobrecarga, não é bom. Vai atrapalhar a sua meta, que é de conquistar aquilo que você quer, de conquistar o seu sonho. Vai atrapalhar seu plano. Agora, se você, mesmo a mesma plataforma, o mesmo Instagram, se você começa a consumir conteúdos de pessoas, né, mente milionária, de pessoas de sucesso, empreendedores, pessoas ali, né, que às vezes você vê ali resiliências, suporte, recuperação, né? Então, meu pai gosta de acompanhar um rapaz da África, então que mostra ali pessoas passando por mais dificuldade do que a gente. Então, você fala, gente, a pessoa consegue aquilo ali, ela sente alegria com aquilo ali, então eu vou conseguir também, né? Você olha para pessoas mais fortes do que você, que estão passando problemas maiores do que os seus, né? E aí a gente faz o quê? A gente se sente mais forte. Então, o que mais vai atrapalhar o seu plano e a sua meta de ser executada é o ambiente em que você está. É impossível você perder peso convivendo com quem come x-salada todos os finais de semana. Convivendo com pessoas que comem pizza todo final de semana. Você vai mudar ali a pessoa? Não, você tem que mudar de ambiente. Não tem como. Por quê? Porque vai te contaminar. É como se fosse uma pessoa ali usando com vício, né? E vício é qualquer coisa que te escraviza. Um vício pode ser uma cerveja, pode ser um cigarro, pode ser uma novela, pode ser um telefone, pode ser trabalho. Então, qualquer coisa que te escraviza vira um vício. E não é bom. Então, se eu quero largar esse vício, eu tenho que começar a frequentar ambientes de pessoas que não têm esse vício. Eu não vou mudar ali o ambiente. E aí, olha que interessante, né? O ambiente, além de atrapalhar o seu plano, ele também pode ajudar o seu plano. Porque o ambiente que você está molda o ser humano. A gente pensar, poderia aprofundar bastante em relação a isso, pensando em família, né? Em culturas, em convivências, em coisas, em crenças, em traumas. Dá para aprofundar bastante nisso aqui. Mas o ambiente que você está, ele molda você. Então, olha o seu ambiente e olha onde você quer estar. Será que está compatível com o que você quer? Lembrando que eu estou falando de presencial e digital. Se você só alimenta de coisas ruins no digital, tragédias, pobreza, sabe? Coisas de fracassos, coisas de assassinato, tudo isso vai te trazendo coisas ruins, vai atrapalhando o seu plano, vai te tirando do foco, tá? Então é muito difícil, quase que impossível, nós conseguirmos alcançar uma meta sozinhos. Nós precisamos do ambiente, nós precisamos do ecossistema. Então o ambiente ele não é feito só por mim, não é feito só por você. O ambiente é feito por pessoas e coisas. Então aí que tá a diferença, tá? Então o ambiente ele sempre vai vencer, ele sempre vence. Se você chegar numa igreja, por exemplo, né? Ir lá na igreja, tá lá, né? Seja católico, cristão, independente. Tá lá na igreja, todo mundo lá, né? Rezando, orando. De repente chega uma pessoa lá gritando alto e com a música. A pessoa, ela tá no ambiente errado, né? Pode até pegar ela lá, fazer alguma coisa, cuidar, mas separado. Ela vai estar no ambiente errado. Essa coisa de uma pessoa saudável dentro de uma UTI, tá no ambiente errado. Ela não vai mudar o ambiente, ela tem que mudar de ambiente, tá? Então, reforçando, revisando aqui. Plano é diferente de meta, porém os dois andam juntos. Para que você tenha uma meta alcançada, você precisa de um planejamento.
Esse planejamento gasta seu tempo, você tem que definir o seu propósito, a sua missão, por que você quer aquela meta, para quem você quer, se é realmente para você, né? Por quem você quer. E se você realmente quer, se você precisa ou se você só está querendo mostrar para outras pessoas, tá? Cuidado com as interferências, e a principal interferência do seu plano é o ambiente em que você está. O ambiente molda o ser humano, então não tente mudar o ambiente. Mude você de ambiente. Não planejou? Procrastinou. Deixou para depois, meta inalcançada, frustração e mais um monte de coisas, tá? Comece com a meta pequena, comece com a meta do dia a dia, comece com uma meta, se você quer perder 10 quilos, comece com uma meta de mudar a sua alimentação, de retirar alguma coisa. Se você quer uma meta de fazer atividade física, comece lá com uma vez por semana que seja. Quer uma meta de leitura, eu quero ler mais, comece com uma página, sabe? Comece aos poucos para que você se sinta, tipo, eu consegui a minha meta de hoje. Porque se você já colocar na cabeça, você nunca leu um livro na vida, e colocar na cabeça, eu vou ler esse livro aqui de 300 páginas em uma semana, é claro que você não vai ler. E você vai ter o quê? Frustração, tá? Planeje a sua vida, planeje o seu dia, planeje a sua vivência com seus filhos. Planeje. Quando tem plano, tem sucesso, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. É muito importante que vocês treinem o que eu estou falando aqui, tá? Infelizmente a gente teve, né, uma quedinha aí de conexão, mas que bom que vocês que estão aqui comigo, que voltaram. Espero que vocês estejam comigo na semana que vem também, na segunda-feira. E é isso, tá? Quero vocês planejando e com feedback pra mim. E até mais. Quem não conseguiu assistir tudo, eu vou colocar lá no YouTube Mulheres Reais, tá? Boa noite a todos. Uma boa semana abençoada.